Deputado, quais as semelhanças entre Brasil e Argentina no uso do judiciário como instrumento político e o aumento da repressão? Bem, primeiro quero te cumprimentar, Túlio, e pela equipe também, agradecer a oportunidade, portanto é um prazer falar com vocês. Bom, primeiro que eu penso que é oportuno considerar algo mais geral, que é o caráter de classe do Estado. Eu faço essa observação porque, de alguma maneira, esse debate ele não surge no nosso cotidiano da política, mas ele está presente. O lamentável é a gente não se dar conta, às vezes nem no pensamento, quanto mais nas nossas ações. Eu quero dar alguns exemplos que pegam o continente latino-americano, porque eu acho que é um processo de politização do judiciário na América Latina. Se a gente pegar, por exemplo, o golpe que foi dado em Honduras contra Manuel Zelaya, ele foi executado pelas Forças Armadas, mas foi legitimado imediatamente pelo Poder Judiciário. O Lugo foi deposto, o presidente do Paraguai, à época, em um dia, 24 horas. E quando ele tentou se socorrer do judiciário, ele não encontrou guarida. Bem, ainda não falei de Brasil e Argentina. Bom, no Brasil, o estudo do mapa da violência demonstra que morre, em média, por dia, 166 pessoas. Estudo feito e publicado recentemente pelo IPEA. Quem mais morre são jovens e negros, leia-se, pobres. Na Argentina, nós podemos agora dar um exemplo lamentável e recente, que foi a morte do Santiago Maldonado. Ainda não esclarecida, agora as circunstâncias são as mais tenebrosas possíveis, porque ele estava acompanhando a manifestação de indígenas. Ele é filho de classe média, digamos, apresentado como um tipo andarilho, hippie, mas boa gente. E tem testemunha dizendo que ele foi pego pela polícia de lá, mas houve manifestação enfática do Ministério da Justiça. O segundo homem do Ministério da Justiça foi até o local. Enfim, mas é mais um episódio. Eu quero lembrar outro episódio da Argentina. A deputada Milagro, ela foi eleita para o parlamento do Mercosul, não tomou nem posse porque foi presa. E segundo os campos progressistas da Argentina, ela foi presa por militar no movimento social. A direita diz que ela é uma criminosa. Então, sempre há uma disputa de versão. No Brasil, quando a gente fala dessas mortes diárias, 166, que pega basicamente pobres, a gente não vê manifestações nem de preocupação com essa tragédia continuada no Brasil. Quem mais mata e mais morre são os jovens. Mas aí entra a própria violência policial. Nesse levantamento apontam 3.000 mortes por violência policial em 2015. Bem, dito isto, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma dúvida que tem havido um crescente aumento da repressão no Brasil e na Argentina. Aqui nós lembramos de chacinas contra trabalhadores, tem chacinas diárias nas grandes capitais, e normalmente a explicação é que isso vem de disputa de gangues. Mas a gente aqui recebe informações, vídeos, testemunhas de gente com manifestação pacífica, seja um policial e atira. Eu estou me referindo especificamente ao que eu vi já há algum tempo de um fato ocorrido lá em Pernambuco. Bem, quando a gente observou que tem um caráter de classe do Estado, eu quero dizer que há um caráter de classe do Judiciário. E aqui eu quero ler o nome da doutora, a doutora Lúcia Helena Barbosa de Oliveira. Ela veio fazer um depoimento, ela é uma promotora daqui de Brasília. Ela veio fazer um depoimento
no Senado. E ela deu uma entrevista recente, quando perguntada se ela tinha um constrangimento ao responder quanto à neutralidade da justiça, ela admitiu que sim. Porque ela falou, não há essa neutralidade. Ela foi além. Ela disse que cada membro do Poder Judiciário julga de acordo com as opções que faz na vida, ou fez. E vai além ainda, quando fala que blinda os amigos e persegue os inimigos. E é uma operadora do direito, uma estudiosa do direito. Bom, aqui eu estou tomando o maior cuidado, obviamente, para não fazer generalização a ponto de atingir indivíduos. Mas existe um viés autoritário no Brasil, e com o golpe contra a presidente Dilma, isso aumentou, é óbvio. Então, aqueles que têm poder acham e agem como se não devesse nenhum tipo de explicação para a sociedade. Vou pegar um caso recente, triste, do do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, quando uma juíza autorizou a delegada a prendê-lo. E ali, depois do acontecido, que é dramático, e com todo cuidado e respeito com a família, mas ele escreveu que ele morreu no dia que ele foi preso. Bom, é óbvio que quem comete suicídio chegou no limite ou extrapolou todos os limites que, em tese, são motivações tão profundas que não nos cabe aqui sequer analisar, quanto mais julgar. Mas quando eu disse que é um viés autoritário, é o que veio a seguir de maneira absolutamente surpreendente, pelo menos para mim. Associações do Ministério Público, da Polícia Federal, de juízes federais, se negando até a dar explicações, afirmando que não, aqui se faz de forma correta, tudo de acordo com a lei, não há nenhum abuso. Bom, acredita quem quiser. Vai perguntar para a família, para saber se a família está de acordo com isso. Eu vou dar um outro exemplo que eu fiquei chocado. Eu recebi aqui pais, familiares daqueles jovens que morreram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, naquele incêndio da Boate Kiss. Não sei, talvez muitos já saibam, mas eu fiquei abismado, para dizer o mínimo. Quando os pais, ou parte deles, de representação, que tentaram se organizar para se defender diante desse drama inimaginável, promotores ou procuradores que estavam no caso se sentiram atingidos, porque eles reclamaram daquilo que entendiam ser atitudes equivocadas, erradas, omissas, sei lá o quê, dessas autoridades. Eles entraram com representação contra os pais, sem um mínimo de tolerância, sem um mínimo de sensibilidade, na minha opinião. Então existe um clima onde os poderosos atuam como se não houvesse nenhum contrapeso. Eu vou dar um outro exemplo agora, do Conselho Nacional de Justiça, que autorizou que se repreenda, que se puna 4 juízes que se manifestaram contra o impeachment. Mas quantos se manifestaram a favor do impeachment e a gente não tem nenhuma notícia de que venham sequer a ser analisados ou julgados? Bom, então, num ambiente onde tem assassinato, onde tem prisões que pode não ser a intenção, mas que o método leva até o suicídio, prisões preventivas que duram uma eternidade. Então, qual é o fio condutor para esses operadores que, na minha opinião, também têm essa tendência, digamos, para se legitimar? Isso é antigo, não é recente. Desde meados do século passado, os grandes movimentos de massa que aconteceram no Brasil tinham como centro uma bandeira que sempre foi da direita. Então, pega, por exemplo, a UDN, o partido mais golpista que existiu na história do Brasil. Então, eles combinavam a vocação para não respeitar a democracia e a denúncia contra a corrupção como se fossem vestais. Nunca foram. Nunca foram. A história demonstrou isso.
Então, mas usaram a corrupção contra Getúlio Vargas, foi ao suicídio. Depois usaram a corrupção contra o próprio Juscelino. Depois usaram a corrupção para dar o golpe em 64, né? Era para combater a corrupção, a inflação, a subversão. Acreditou quem quisesse e escolhesse acreditar. E assim veio. Mesmo contra o Collor, a bandeira é contra a corrupção. O impeachment contra a Dilma. E aqui é bom comparar o impeachment contra a Dilma e o dia de hoje. O impeachment contra a Dilma, multidões, milhões nas ruas, supostamente para combater a corrupção. Não era. Não era. Queriam tirar um projeto de poder que distribuía renda. Nunca foi além disto. Não que não quiséssemos, a correlação de forças, talvez tivéssemos podido ter ido além, que precisava. Agora, hoje aqui, na votação da segunda denúncia contra o Temer, que ele se livrou da primeira, quando tinha mala de dinheiro, tinha gravação, aquilo não era uma delação, aquilo era uma documentação contra ele e a equipe, não aconteceu nada. Então aqui, hoje, a Câmara está, mais uma vez, a um passo de se desmoralizar. Bom, e não tem ninguém aqui nas cercanias do Congresso Nacional, nem tem pressão para entrar dentro da Câmara, tal é a desmobilização. Bom, eu estou cobrando daqueles que dizem que lutam contra a corrupção. Porque aqueles que fomos contrários ao impeachment da Dilma, desde aquela época até os dias de hoje, tem manifestação em todo o Brasil. Então, existe nitidamente um aumento da repressão, existe uma cultura da violência, existe uma cultura do autoritarismo, porque não quero, digamos, a violência física, ela pode ser consequência de decisões aparentemente frias, isentas, e esse é um grande problema. Existe, digamos, intercâmbios internacionais, mas a gente não vê ninguém se levantar contra o fato de que no Brasil 6 pessoas apenas têm a mesma riqueza de 100 milhões de pessoas. Então, eu creio que o comportamento do judiciário, como estrutura do Estado, precisa ser profundamente aprimorada, especialmente porque há que haver controles da sociedade, como existe sobre qualquer um. Isso é da essência da democracia. Deputado, qual é a estratégia da esquerda para dificultar a perda de direitos dos cidadãos do governo Temer? E como recuperar e avançar em 2018, na eleição, e 2019, dentro de um governo de esquerda? Bem, a principal resistência é nas ruas, o que não significa que a gente garanta naturalmente vitórias numa luta que tenha acontecido especialmente dentro do Congresso Nacional, porque nós somos minoria aqui, por métodos absolutamente questionáveis e condenáveis, o governo mantém a maioria. E o que nós estamos vendo? A emenda constitucional 95, tirando recursos por 20 anos das áreas sociais, a destruição de universidades como a UERJ, aqui você convive com institutos federais, o de São Paulo não tem orçamento para comprar um livro para o ano que vem, segundo o orçamento enviado pelo governo. Portanto, nós temos que fazer em primeiríssimo lugar, a resistência, e aí, quando a gente fala das ruas, os movimentos estão acontecendo, e nós temos que combinar com a nossa resistência no parlamento, na resistência dos setores democráticos, em todas as áreas, inclusive no judiciário, mas passa pela academia. Eu acho que tem uma mobilização crescente no Brasil. Quanto às eleições de 2018, um eventual governo nosso, da esquerda, eu acho que tanto para garantir uma eventual vitória, quanto para fazer um governo que vale a pena,
eu creio que nós devemos começar a dizer desde já que nós vamos desfazer todos esses, digamos, essas decisões, essas concessões, os absurdos que o governo Temer tem cometido. Então aí vem terceirização, vem a reforma trabalhista, a própria reforma da Previdência que tanto o governo quanto o presidente da Câmara querem retomar, né? A venda de ativos, seja da Petrobras, seja do setor energético, enfim, as benesses infindáveis que são dadas para o grande empresariado, seja no CARF, seja na forma de refis. Então, eu creio que, eu repito, para valer a pena um governo e para se conseguir governar quente, não a frio, apenas com o Congresso Nacional, eu acho que nós temos que pautar esse debate para a população brasileira desde já. Exige de nós uma radicalidade que nós, até então, não vínhamos tendo, na minha opinião. Não significa que a gente abdicou do processo democrático. Não, nós queremos o processo democrático. Quem não aceitou o processo democrático foi a direita. E é isso que eu me refiro. Eles estão atacando os direitos de várias frentes. Então, por que alguém vai votar em algum candidato se ele não se comprometer e falar, não, eu vou melhorar o salário mínimo, nós vamos retomar o reajuste acima da inflação do salário mínimo. Nós vamos usar o dinheiro público não para perdoar dívidas, não para beneficiar os de sempre, mas nós queremos ativar a economia para os menores. Né? Então, eu acho que nós temos que assumir de maneira límpida a defesa dos oprimidos, de maneira geral, na economia, na sociedade, na violência do cotidiano. Agora, eu avalio que o processo eleitoral em 2018 ele vai estar mais radicalizado. Tem o lixo que aparece nas redes sociais, mas que tudo indica, não tenho acúmulo para fazer tal afirmação, mas isso, de certa maneira, contamina também o ambiente social. Né? Então, esse ambiente de intolerância, nós não temos que entrar nele agora. Nós temos que delimitar o nosso campo e defendê-lo com força. Para valer a pena essa disputa, porque a disputa ela não se encerra. Nós acabamos de aprender mais uma vez, da pior forma possível. Ganhar a eleição não significa o encerramento da disputa. O morto-vivo Aécio, ele que supostamente era, enfim, um pilar da democracia, um pilar da moralidade, não é? Um pilar de um bom governo, é isso, virou um morto-vivo. Virou um morto-vivo. Está pagando o preço, digamos, bem menor do que outros que não têm nada a ver com os seus crimes, com os seus erros, com as suas atitudes, estão pagando por consequência. Né? Os 13 milhões de desempregados sabem bem melhor do que nós o que acontece no país. Então eu acho isso, eu acho que... E tem aí a situação do Lula. O Lula candidato, na minha opinião, a chance da esquerda, de um governo progressista, é maior. E aí, portanto, eu quero deixar claro, o enfrentamento de 2018 passa por esse processo contra o Lula. E aí, digamos, se houvesse de fato provas contra o Lula, já tinha dado capas e manchetes, não é no Brasil, no mundo inteiro. Portanto, faz parte da disputa todo esse processo e que faz vínculo com aquela sua primeira pergunta, inclusive do papel do judiciário, em vários níveis. Carlos, como o deputado analisa a campanha do Estado de São Paulo e no Brasil em 2018? A reforma política muda o cenário? Bom, São Paulo tem o grande peso do PSDB, que governa há mais de 20 anos o Estado. Ocorre que Alckmin deverá ser o candidato a presidente da República, eu falo em seguida. Então lá vai ter o Márcio França, que assume o governo no afastamento do Alckmin e vai para a reeleição. É bem provável que tenha um candidato do PSDB,
Mas o PSDB, mesmo em São Paulo, no mínimo tem nuances. Eu quero dizer que tem divergência e divisão dentro do PSDB, a partir de São Paulo. Vai ter a candidatura do PT. Não sei se Dória consegue ser candidato pelo PSDB a governo. Eu acho que não. Se ele vai para outro partido, aí está completamente em aberto. Há um discurso de que o DEM deverá ter uma candidatura ao governo do Estado, o que seria uma surpresa, porque o DEM sempre ficou, digamos, como primo pobre do PSDB. Não sei se vão ousar, mas o quadro é basicamente este. Com referência à campanha nacional, já falei do Alckmin, eu acho que o Lula deve ser candidato, tem a candidatura do Ciro, tem a candidatura do Bolsonaro, não sei como estará ou não a candidatura da Marina. E aí eu quero voltar a Dória. Se o Dória sair do PSDB como um eventual candidato do DEM ou de outro partido, ele é suficientemente vaidoso para tentar, digamos, como já está traindo o Alckmin. Ele não tem nenhum compromisso com ninguém. Se não tem compromisso com o povo paulista, não terá compromisso com o povo brasileiro. E ele, da mesma maneira que de maneira absurda ele defendeu usar a fome do Nordeste como atração turística, que foi desmoralizado num programa do Chico Anísio à época, é bom ver, quem puder, ele agora, sem nenhum pudor, ele está defendendo uma ação, né, para atender o povo pobre, e imediatamente o Alckmin saiu que ele está bancando o bom prato, não por acaso. Mas o Dória, então, no mesmo padrão, ele pega alimentos que estão por vencer, transforma num produto industrializado e quer empurrar para os pobres. Lamentavelmente, com o apoio de Dom Odilo Scherer. Enfim, isso faz parte, né, desse processo todo. Bem, então, o Dória, saindo do PSDB, ele pode virar um candidato a presidente. Não sei se sim ou se não. Da mesma maneira, o Huck. Então, tem gente que acha que o Huck já saiu do anedotário para entrar, de fato, na política. Isso porque alguns empresários estão conversando com ele. Mas quem sabe esses empresários que apoiaram o golpe sejam eles o próprio anedotário da política, né? E no plano nacional, nós temos o Bolsonaro, que neste momento está em segundo lugar. Isso mostra a força da extrema-direita, mostra a fraqueza do PSDB, fraqueza do DEM, fraqueza do PMDB. E mostra, na contrapartida disso, o Lula, que está apanhando a vida inteira da grande mídia, a força do Lula. Então, eu acho que serão processos de intensa disputa, em desfavor da direita, na minha opinião, em desfavor. Porque o que eles estão fazendo com o Brasil, isso tem que ser denunciado, como já comentamos, e nós vamos intensificar daqui para frente. Eu não vejo, sinceramente, o Bolsonaro com possibilidade de vitória, porque a gente que vive aqui há tanto tempo na Câmara, essa história que o Bolsonaro tem prestígio nas Forças Armadas, ele pode agradar porque ele defende questões muito concretas, salariais, etc. Agora, eu nunca percebi simpatia da alta cúpula das Forças Armadas com o Bolsonaro. Há uma frase da época da ditadura, que foi um general se referindo ao Jarbas Passarinho: coronel não manda em general. Então, o capitão da reserva, alguém imaginar que vai mandar em general, está completamente equivocado. Então, esse é um quadro sintético e, com referência à reforma política, não vai haver nenhuma interferência. A interferência que vai haver digamos, a redução, pelo menos, de financiamento nas campanhas. Porque, pelo menos, houve uma decisão correta do Judiciário de impedir o financiamento empresarial. Isso não vai acabar com o Caixa 2. Então, há uma investigação em curso no Tribunal Superior Eleitoral com referência às eleições de 2016. Então, ali tem um percentual altíssimo de laranjas que supostamente teriam financiado as eleições. Deverá acontecer de novo se não houver medidas
preventivas e repressivas com rapidez por parte do poder judiciário através dos tribunais eleitorais. Qual a sua visão sobre as votações, sobre a admissibilidade dos casos de corrupção de Temer votado na Câmara? E no caso de Aécio, no Senado? Qual é a sua opinião? Bom, no caso da Câmara e do Temer, quando a Câmara enterrou a primeira denúncia, onde havia mala de dinheiro filmada, havia gravação do Temer, conversa completamente criminosa com Joesley, e a Câmara enterrou aquela denúncia, eu acho que foi um grande passo para desmoralizar a Câmara. Esta segunda votação confirma o que aconteceu na primeira, lamentavelmente. É bom deixar claro sempre que seria apenas a autorização para o Supremo analisar. Não significa o afastamento imediato, não significaria o afastamento imediato, portanto, caberia ao Supremo dar curso ou não. A Câmara não fez seu papel e eu acho que ela será duramente, merecidamente julgada pelo povo brasileiro. Tanto por essa atitude, quanto pelos métodos e motivações que chegaram a isso. Eu gostaria muito de ver nas praças do Brasil cada deputado ser confrontado nas votações do Temer, incluindo a votação na época do impeachment da Dilma. Gente falando na família, na moralidade, defendendo o marido, falando em nome de Deus, usando Deus como cabo eleitoral. Aquela noite dos horrores, eu acho que era muito adequado que a gente montasse isso para o povo poder fazer o seu julgamento. Com referência ao Aécio, primeiro, a primeira turma do Supremo avançou o sinal quando decidiu afastar o Aécio, sendo que ele tivesse mandato. Eu penso que a posição da bancada do PT no Senado foi correta naquele primeiro momento, ainda que eu avalie que talvez tenha havido ali uma precipitação. O PT não tinha que ser o primeiro a se manifestar. O PT tinha um imenso caminho pela frente para cobrar do PSDB, do PMDB, para cobrar do próprio Aécio, que quando, no caso, por exemplo, do Delcídio, que não é mais do PT, o Aécio falou que havia que se respeitar as instituições. E depois ele ficou pedindo clemência, etc, etc. Bom, e agora o Conselho de Ética... Bom, aí veio a decisão do Senado, livrando o Aécio. Aí o Senado também, na minha opinião, que corretamente tinha que dar a palavra, mas deu a palavra errada. Deu a palavra errada. Portanto, eu acho que o Senado aí também se desmoraliza com o povo brasileiro. E para sepultar de vez todo o discurso moralista daqueles senadores que o fazem de forma desleal, veio a decisão do Conselho de Ética do Senado, também arquivando a denúncia contra o Aécio. Então, eu vejo da pior maneira possível. Eu acho que nós estamos aqui, as instituições em Brasília, Câmara e Senado, estamos controlados e contaminados por um grupo que assumiu o poder de forma ilegítima, após o impeachment e o golpe contra a Dilma, e agora querem usufruir do poder a qualquer custo, com ministérios, com cargos, com refis, com perdão de multa, perdão de dívida, com atuação no CARF, enfim, com flexibilização da fiscalização do trabalho escravo, com a mudança de concepção, com reforma. É um conjunto avassalador contra o povo. Vão pagar por isso. É o único sentimento que, de fato, eu acho que nos anima nesse momento, frente a esse Congresso.